Nesse vídeo eu vou falar sobre como que eu utilizei dos vícios para faturar o meu primeiro milhão de reais na internet, tá? Isso aos 19 anos. E aqui eu vou acabar compartilhando para você tudo que eu fiz, de onde que veio, direto e reto assim mesmo. Não vai ter edição esse vídeo, vai ser assim todo o conteúdo da forma como eu acredito que é melhor. E você entendendo, né, você percebendo esse conteúdo aí, com base na minha naturalidade, da forma que eu vou me expressando, eu acredito que é muito melhor do que eu acabar aqui seguindo um script para fazer você ficar engajado o vídeo inteiro e aí, consequentemente, você não tirar nada disso. Eu acho que faz muito mais sentido eu acabar falando aqui de uma maneira mais natural sobre o assunto e por conta disso eu consigo trazer insights mais profundos, né, durante o momento em que eu for explicando e, consequentemente, isso daí vai te trazer aí mais resultado, né, mais insumo para que você tome decisões e tenha resultados melhores. Basicamente, aqui eu vou explicar como que eu utilizei, né, de vícios para me tornar milionário, né? Milionário não, para faturar meu primeiro milhão de reais, mas estou chegando aí quase ao nível de milionário. E, enfim, o que basicamente eu vi isso daí pela primeira vez, quando eu tinha 15 para 16 anos, quando eu percebi, assim, pela primeira vez a diferença entre as pessoas que tinham sucesso e não tinham sucesso em qualquer área, né? Então eu lembro que na dança, eu dancei, né, por uma época, quem é do Sul sabe, tem música gauchesca, né? A dança que o cara, o homem, ele se veste de peão e a mulher, ela se veste de prenda, então ela usa uma saia característica, o homem, ele se pilcha, né, como falam, ele usa bombacha, ele usa uma camisa, ele usa um colete, um lenço, um chapéu, e aí, enfim, ele dança, né, a partir disso eu vi ali, foi a primeira vez que eu vi assim, que teve um dia que foi muito bacana, era um sábado quente, assim, muito quente, e a gente tava ensaiando, né, as nossas danças no grupo que eu dançava, e eu lembro que o instrutor, ele pegou assim e falou pra mim que, cara, ele falou pro grupo inteiro, na verdade, pô, se o pessoal tivesse a dedicação ali, tivesse esse esforço do Samuel, com certeza a gente ia ganhar a Copa do Mundo. Aí ele falou, por quê? Porque eu iniciei nesse mesmo ano na dança, e eu era muito ruim, eu era extremamente ruim, eu era extremamente incompetente, eu era muito inferior a todos os outros dançarinos que eles dançavam há anos já. Enfim, eu acabei começando a dançar e eu me coloquei assim num ambiente ali que, cara, eu ia evoluindo, eu buscava evoluir. A cada minuto que eu tinha, eu ficava vendo ali sobre os melhores dançarinos do estado, o que eles faziam, como eles faziam, né, todos os movimentos deles, como que eles interpretavam e tudo mais. E basicamente esse dia assim me deu um choque, porque eu vi que, cara, se eu botar disciplina, se eu botar assim energia em qualquer coisa que eu venha fazer, isso vai me dar resultado. Só que isso é difícil, sabe? É difícil. É difícil que a gente se mantenha estudando, é difícil que a gente trabalhe. Eu acredito que aqui não é uma questão assim de você ter que saber o que você tem que fazer. Ah, você precisa tomar água, você precisa se exercitar, você precisa comer bem, você precisa dormir bem. Isso é algo que todo mundo sabe. Mas por que algumas pessoas têm resultado, algumas pessoas conseguem fazer isso, algumas pessoas têm sucesso e outras não? Aí que entra o grande ponto, é aí onde entra o segredo, né? O que a gente tenta e busca descobrir e que realmente vai nos dar resultado, porque eu acredito que não é pela gente não saber o que fazer, é pela gente não conseguir fazer. É isso, literalmente. A gente sabe o que tem, mas não consegue. E por que a gente não consegue, né? É uma coisa que eu acabei me perguntando assim. E eu vi que é por conta de vícios. Então, eu não sei aí se você recebeu um diagnóstico, mas eu te diagnostico como um viciado. E eu acredito que isso daí pode até parecer estranho, mas eu tenho certeza que você tem algum vício, assim. E mesmo que você não tenha diagnóstico, eu imagino, assim, que você poderia ter algum diagnóstico se fosse atrás de, ter vício em pornografia, ter vício em açúcar, ter vício em rede social, ter vício em, às vezes, drogas mesmo, né? E isso tudo é o que faz, é o que nos deixa longe do que a gente quer. Porque pensa assim, né? As pessoas que mais ganham, elas geralmente colocam muita energia nisso. Uma pessoa que vai passar num concurso. São horas e horas por dias, meses, anos para ganhar um concurso, né? Para passar num concurso, que você tem concorrência. E aí entra, como que algumas pessoas conseguem passar por esse processo e outras não? Por que algumas pessoas desistem e outras se mantêm no processo? E é por causa dos vícios. Então imagina o cenário assim. O cenário de uma pessoa que ela come bolo todo dia, que ela fica 4, 5, 6 horas na rede social por dia, que ela só fica assim buscando, né? Enfim,
cara, dar risada e se divertir a todo momento, assim. Esse é o principal objetivo da pessoa, ter prazer. E aí ela tem que agora, ela tá querendo passar no concurso, ela tá querendo crescer na carreira. E aí ela começa a trilhar uma jornada para isso. Me diz a motivação, o desejo que essa pessoa vai ter diante dessa circunstância dela. Nenhum, ela não vai conseguir se manter. Eu lembro que eu escutei uma história um dia de uma pessoa que acabou passando, acredito que em primeiro lugar, num concurso público do Rio de Janeiro, que era muito concorrido assim, era muito difícil, né? E ele conseguiu isso muito novo. E aí ele falando assim, o que ele fazia, ele pegava e tirava assim toda a fonte de prazer imediato que ele poderia ter. Então, se ele pudesse dormir assim no chão, ele dormia. Ele não tinha ar-condicionado, ele bebia só água, ele não consumia nenhum outro alimento. Cara, tu pode ver que isso existe em comum. Se tu for atrás, tu vai ver que todas as pessoas elas fazem isso de uma maneira consciente ou inconsciente. E aí entra a chave de como que eu fiz isso. Aconteceu, e eu acredito que pela primeira vez, né, em 2020, na pandemia, onde nós estávamos num ambiente ali de doença, né, e eu e minha família ficávamos em casa, e eu acabei, assim, saindo de grupos do WhatsApp, que tinha ali com meus amigos na época, eu acabei saindo de grupos, eu acabei saindo do Instagram, e eu ficava ali só estudando e trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando. E isso daí eu consegui, né, através de vários mecanismos, assim. Então eu tirava meu celular, eu tirava o YouTube, eu tinha um desejo muito grande sobre ter resultado, né, e eu acabei dedicando todo aquele meu tempo para isso. E como que você consegue, né, manipular e criar aí o seu ambiente para fazer com que o seu ambiente ele seja um ambiente que acabe te impulsionando para chegar nesse objetivo? É simples, mas não é muito fácil, que realmente você vai ter que lidar. A gente tá falando de vícios, né? Então a gente vai ter que lidar aí com abstinência, a gente vai ter que lidar aí com dor, a gente vai ter que lidar com ansiedade, com sofrimento, mas que é temporário e com certeza a recompensa depois disso é muito maior. Então é basicamente você... Eu tenho vários mecanismos que eu vou compartilhar aqui contigo. O meu MacBook aqui, ele proporciona você acabar instalando um aplicativo chamado Self Control, que você consegue fazer com que seja bloqueado permanentemente em alguns sites. Então eu não tenho acesso ao Instagram, eu não tenho acesso ao YouTube, eu não tenho acesso a Twitter, eu não tenho acesso a Twitch, eu não tenho acesso... E o MacBook também não roda jogos, né? Enfim, eu não tenho interesse nenhum em jogar nisso daqui. E eu não penso sobre isso. Isso daqui é só para trabalho, então eu coloco todo o meu ambiente relacionado ao que eu quero me tornar, aonde eu quero chegar. Além disso, meu celular ele tá sempre longe de mim, ele tá sempre desligado. Então eu tô gravando um vídeo agora, eu upo o vídeo no YouTube, eu desligo ele, eu tiro ele. Eu uso o Instagram também, né, para acompanhar o meu trabalho. Então eu uso geralmente 1 ou 2 vezes por dia para acompanhar e dar um feedback a quem trabalha comigo, né, que são produtores de conteúdo. Então eu dou um feedback ali. E é isso, eu pego e quando às vezes eu excluo ou desinstalo, também eu procuro assim, cara, me afastar, né, de qualquer conteúdo de mídia social, assim. O YouTube eu deixo ele ali para 1 hora no máximo por dia que eu acabo consumindo daí na TV da minha casa, mas é algo bem distante ainda. E o resto do dia eu fico daí, cara, enfim, o meu MacBook, eu fico com o meu trabalho, eu fico ali com os livros que eu tenho a ler, os meus estudos e eu organizo meu dia diante disso. E o que é bacana, né? Meu, primeiramente você vai, se fizer isso, ao fazer isso, você vai sentir assim muito aversão, vai sentir assim uma vontade de voltar pro celular, uma vontade de voltar aí para esse ritmo, né? De ficar tendo prazer imediato. Isso é bacana de você entender, porque assim você pode se preparar, né? E antecipar mesmo o que vai acontecer. Então, um exercício bem bacana mesmo é de você perceber isso primeiramente e de você acabar assim tendo quase que um amuleto, sabe? Para você se manter no processo. Então, às vezes pode ser um amigo que você está compartilhando para fazer isso daí, para conseguir esse objetivo. Às vezes é você ter um ídolo, né? Alguma questão espiritual mais de oração. Cara, isso pode parecer banal, mas eu sempre, quando eu não consegui ter algumas evoluções, né, nesse sentido, parece que por algum motivo, enfim, eu acabar orando, né, eu acabar contemplando, assim, tentando, né, pelo menos da maneira como eu acredito, que eu consigo, que eu sei, eu conseguia ter, assim, parece que uma diferença, né. E isso, cara, de uma maneira, assim, qualquer, não tem nada, assim, de misterioso, nenhuma coisa assim, tipo, pô, se existe algo, assim, me ajuda porque eu quero ajuda. E basicamente assim, além disso, você cortar, né, essa fonte assim de estímulo. Então, você tem problema com jogo? Cara, não vê nenhum vídeo sobre jogo. Se você tem problema com pornografia, não vê nada assim relacionado
a pornografia, a questão que leve. O TikTok hoje eu vejo assim que é uma banalidade, né? Porque tem muito vídeo, tem muita questão assim que leva a galera para uma questão assim de ter muita dopamina e ter muito contato com material pornográfico 24 horas por dia. E é inevitável, né? Ficar se masturbando, é inevitável ficar fazendo as coisas que a gente acredita que não são as melhores, né? Então, basicamente, é isso que eu imagino. É assim que eu fiz, né? Que eu usei dos vícios para acabar faturando meu primeiro milhão aí, em busca de mais milhões. E eu acredito que você pode aplicar também para ter mais resultado na sua vida, né? Para conseguir aí faturar mais, para conseguir aí ter o resultado que você quer. Porque é basicamente isso. São questão de hábitos para você se manter ao longo de muito tempo. E isso, quando você acaba consolidando, né, uma série de hábitos por muito tempo, isso inevitavelmente, em um determinado momento, vai acabar te propiciando o resultado que você quer, para você se tornar a pessoa que você quer. Então, se atenha a isso, use os vícios para esse objetivo e eu te espero para o próximo vídeo.